Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, você que gosta de uma boa história. Eu sou o Silvio Mesquita e esse podcast aqui chama Fio da Vida. E hoje tá especial, história médica. Você gosta de história médica? E hoje é uma história bem bacana. Você que gosta de bastidores, esse cara participou da cirurgia do Bolsonaro. Isso mesmo. E hoje eu tenho um prazer muito grande de receber um cara aqui que nós viemos da mesma faculdade e que, né, o futuro nos colocou mais próximos por conta do estudo, por conta da dedicação numa área que a gente ama. Quem está comigo hoje é o doutor Cássio Gontijo, ele é cirurgião do aparelho digestivo, ele é especialista em cirurgias, né, ele fala que não é especialista, não existe isso, mas ele tem um foco muito grande nas cirurgias da parede abdominal, de ácidos por vídeo, né, você tem curiosidade, hérnias, casos bem complexos, e ele é um estudante de logosofia, pai de 2 filhos, e esse o Fio da Vida, ele tá com uma temporada diferente, que é sobre olhar com o médico, né, qual que é a história por trás do médico, afinal, o médico é um cara que tem história para se acumular. Não é isso, Cássio? Obrigado pela presença aqui hoje e vai ser uma muito bacana essa nossa conversa, tenho certeza. Obrigado, Silvio. A gente estava planejando já isso há um tempo, né? Que bom ter essa oportunidade. Bom, tem muita história para contar, sem dúvida, né? A carreira médica é longa, a gente passa por um período de formação muito longo e várias opções a gente toma, né? Que nos leva a caminhos que às vezes a gente nem imaginava que iria traçar, né? E é o caso hoje, com certeza, né? A gente que se conheceu lá na faculdade, ali. Eu não lembro, Cássio, você era do CA? Era? Eu Eu acho que fui era coordenador geral do centro acadêmico na época que você era. da Da Atlético. Atlética, exatamente. Então foi bem nessa época e você é meu veterano, né, 1 ano a mais. Ano, né. Exato. Pô, é muito interessante essas questões, assim, porque a medicina, né, existe, eh a escolha de ser médico, né, muitas vezes a gente não sabe por que que escolheu medicina, né, ou às vezes até sabe, mas no meio da carreira médica, você começa a descobrir o real motivo de você estar lá. E muitas vezes não tem nada a ver com aquele ser um primeiro passo, né. E essa escolha sua para se tornar médico ou fazer o UFG e tudo mais, como é que começou, assim? Ah, tá, legal. Essa é uma história, vou tentar resumir, que é longa, hein. Então, eu perdi o meu pai quando eu tinha 12 anos de idade, né. Ele teve um tumor cerebral e depois do diagnóstico ele viveu por 9 meses. E ele morreu aos 40 anos, então tô aí chegando na idade que ele que ele ficou pelo caminho aí nessa existência. E aí dessa época, a minha mãe fez um grande esforço para que a gente continuasse estudando, né. E eu morava no interior de Goiás, uma cidadezinha muito pequenininha. E eu sempre fui, assim, muito interessado em tudo que é processo, tudo que é meios de construção, tudo que era mecanismos fisiológicos, eu era sempre muito interessado. E tinha, claro, uma aptidão a competir. Então, nessa história eu acabei, indo para medicina mesmo, né, que era uma área, eh, à época tinha poucas faculdades, né, quando eu entrei na faculdade só tinha a nossa faculdade, né, a PUC estava inaugurando, então era muito concorrido, era difícil de passar e tinha tudo que eu queria que tivesse, que Desafio era grande ali. mecanismos. Além do desafio, eu ia estudar mecanismos fisiológicos e patológicos, que era algo que me chamava muita atenção. E aí, ao longo do caminho, é que eu descobri essa aptidão cirúrgica, que hoje eu entendo que é parte da minha herança individual mesmo. Tem coisas que são inexplicáveis, assim, na minha atividade profissional e que eu entendo que faz parte de quem eu sou como indivíduo único, para muito além de uma existência única, né. E o que que é que você fala assim: "Poxa, isso aqui faz parte do meu eu aqui"? Como é que é? Ah, isso é interessante. Eu tenho muita aptidão para lidar com pessoas, né, com pacientes, isso sempre aconteceu. E, além disso, a questão técnica propriamente, né, de cirurgia de parede abdominal, que é uma formação incomum, eu tenho muita aptidão a entender esse processo cirúrgico. Então isso faz parte de mim, em um nível que vai além daquilo que eu aprendi, né, com insights, com sonhos. Isso é muito interessante, é algo que eu entendo e acredito muito, comprovo na minha vida que faz sentido.
Então, muitas vezes, quando eu tenho um caso super, super desafiador, assim, eh, quase daqueles casos que eu tenho que todo mundo falou que seriam impossíveis serem operados, normalmente eu sonho com os passos técnicos desses casos, né, na noite anterior à cirurgia. E no outro dia eu encontro exatamente aquilo que eu sonhei. Então, tudo isso acho que entendo que tá ligado diretamente a quem sou eu, às minhas aptidões mesmo. Vai ter algo maior acima disso tudo, parece também, né. Ah, tenho certeza que sim. Interessante essa questão, o caso, porque até arrepio, né, você contando a tua história, não sei, né, de onde você veio, né, hoje é uma oportunidade para conhecer, assim, que tudo que nós somos é um reflexo do que a vida nos presenteou, né, então é a nossa percepção que a gente carrega a cada situação que a vida nos fornece. Então acho que hoje nós somos um resumo de como nós lidamos com a diversas situações que nos foram apresentadas. Acho que a vida é isso. E a gente como médico, né, e a gente tem que ter uma sensibilidade um pouco maior, porque hoje, né, independente da nossa carreira, né, qual seja a nossa especialidade, nosso paciente, ele precisa de algo que às vezes, não está dentro do livro. E esse encontra ele no sonho, né. A gente tem que dar para ele uma esperança ou uma solução que lá no livro não está escrito de como é paz, né. E a nossa experiência, né, esse acumulado de lições que a vida nos dá, é o que a gente vai conseguir ajudá-lo. Mas tem que estar aberto a aprender, tem que estar aberto a deixar um espacinho lá na nossa mente para guardar tudo isso. E mais que isso, né, sobre essas opções que você tá, eh, comentando, eu entendo que quanto mais esforço, mais ideias. Então, quanto mais você se dispõe a pensar em algo, a bolar uma solução, né, quanto mais a sua mente trabalha nesse sentido, mais as ideias profícuas vão chegar. E você tem que estar aberto realmente a identificá-las, né. Se você não ficar pensando na cirurgia que você vai fazer no outro dia, ela não vai aparecer no teu sonho, muito menos a solução dela, né. Eu acho quando eu fiz WR, não sei se Também. WR. Eu fiz agronomia, quase 2 anos, larguei, fui fazer cursinho, aí WR. E minha mãe, ela rezava para o vestibular, para as pessoas conseguirem ler minha letra. Ela rezava não para você, "Não, eu só quero que eles consigam ler a letra", minha letra muito garrante, fazia Sim. cadê caligrafia. Rubão não te colocou pra fazer É, caligrafia, total. aham. Aí tinha uma professora lá que falava um negócio, falava assim: "Olha, quanto mais você escreve, melhor você vai ser para escrever". Ela deu isso para escrevendo. E eu falei: "Poxa, isso é tudo na vida. Quanto mais você faz algo, mais você vai criar aptidão pra". É meio óbvio, é uma coisa muito óbvia, mas a gente não pratica. Então, assim, o nosso desejo de realizar algo, ele está muito relacionado à frequência que a gente pratica aquilo. Então, eu quero que meus filhos eu gosto que eles vão na missa. E aí no início eu não queria ir, mas hoje eles querem, pedem pra ir na missa. Por quê? Começaram a ir. Então eles indo muito despertou neles o desejo, né. A mesma coisa, aquilo que você faz muito, de alguma forma ou outra aquilo vai te dar uma solução, né, então, eu acho que esse caminho que você faz, eu acho que pra mim ele é bem correto mesmo. E você estuda filosofia, é isso? É, estudo filosofia. Isso é uma parte bem importante pra minha vida. E filosofia, para que as pessoas não precisem ir lá digitar o que significa. Mas pode digitar que é legal também. Vocês vão entrar no site lá e Que é? e vão conhecer, muita coisa bacana. Não, a logosofia é um método descrito por um autor, ele é argentino, o González Pecotti. É um método de conhecer a si mesmo, né, de se aproximar de você mesmo, de se aproximar de Deus também, através da observação e do entendimento do que é a obra dele, né, do que Deus fez. Mas não é uma religião, não é uma religião propriamente, é de fato um meio de conhecer a si mesmo, isso é parte essencial do método logosófico, né, que ele prescreve, que é estudar e conhecer quem é você mesmo. Por isso que eu tô falando aqui de herança, de ser individual, isso tudo são conceitos logosóficos também. O bom que bacana, assim, o médico
Eh, você falou agora, quando a gente formou, tinha uma faculdade de medicina, né, só, né, na UFG, como Universidade Federal de Goiás, eram 110 vagas, eu passei segunda chamada por 117, eu lembro direitinho. E entrei na parte, tinha feito 1 ano e meio de agronomia, e aí fiz 4 meses de cursinho e passei, que foi maravilhoso. E aí por que que eu tô falando isso? Imagina o nível de concorrência pra gente estar lá, era enorme. Uhum. E aí foi o desafio que você quis assumir, né, dessa questão: "Ah, eu gosto de competição, eu gosto de, né, desafios e tudo mais". Hoje, talvez em Goiás, né, na época tinha 110, formavam 110 médicos por ano, hoje deve estar faltando formar mais de 1000, né, eu acredito. Com certeza. Eu nem sei quantas faculdades tem hoje em dia. Então, hoje o médico, ele pode ser técnico, mas eu não consigo enxergar o sucesso como médico profissional se ele não for além disso, né. Porque antes de ser um bom médico, eu falo: "Olha, antes de eu ser um bom cirurgião plástico, eu sou um bom cirurgião geral. Aham. E antes de ser um bom cirurgião geral, eu preciso ser um bom médico. E antes de eu ser um bom médico, eu preciso ser uma boa pessoa". Então, o esforço que a gente tem, que você encontrou na Globosofia, eu encontro em outros locais, de me tornar uma boa pessoa, é Uhum. para que lá na ponta eu seja um bom cirurgião plástico também. Porque as dores que nós somos capazes de curar, elas são bem maiores que as físicas e talvez mais importantes, É mais importante. porque a dor física qualquer técnico é capaz de resolver. Agora, algumas outras dores, acho que precisa ter muita sensibilidade. Então, a gente nunca pode estar fechado a esses aprendizados. Eu aprendo muito com as minhas pacientes, muito. Eu também aprendo muito observando o meio, né, conversando com colegas iguais a você, sempre tem um detalhezinho por trás, assim, de percepção de mundo, né. Eu acho que se a gente tá tudo aí, tem N sinais à nossa volta, é você estar aberto a escutá-los, a ver. É, bom, eu entendo que o técnico é o mínimo, mínimo do mínimo. Quando eu fui, me enveredar por essa busca de ser cirurgião de parede abdominal, eu busquei a época onde é que existia a melhor formação num nível de fato, assim, organizado, formal, né. Hoje tá cheio de cursinho de final de semana, né, para operar as coisas. Vem aqui, e aprenda alguma técnica, não digo de refinar não, digo de aprender mesmo, né. E eu entendo que não existe um método melhor para o médico, principalmente para o cirurgião, do que a residência médica, do que a formação, a capacitação formal, de fato, né. Você está atrelado a um serviço médico que tem experiência, expertise naquilo que você busca, que faz aquilo todo dia muito bem, que tem apreço pela ciência no que diz respeito àquele tema, que discute, que vai atrás, que anda nos limites da ciência, que publica. Isso jamais vai ser encontrado em cursos pré-congresso, por exemplo. Então, à época, existia um centro formador, né, mais proeminente no país, que era no Hospital das Clínicas da USP, que lá ainda tem até hoje, né, uma enfermaria só de parede abdominal complexa. Então eu parti para fazer residência médica lá, e desde o começo focado nisso. Então eu fiz cirurgia geral, depois fiz cirurgia geral avançada, que é a clínica que detém essa enfermaria de parede abdominal, e depois dos 4 anos de residência eu fiquei mais um ano como fellow lá, né, sendo preceptor dessa enfermaria, operando tudo que é caso super difícil, né, daí, inclusive a participação no caso do ex-presidente, o Bolsonaro, né, porque o médico dele é o Cláudio Birolini, que é o chefe do serviço de parede abdominal da USP. E como o Bolsonaro foi operado aqui, em Brasília, aí o Cláudio me ligou, né: "Você me ajuda a operar?" E a gente sempre se deu muito bem, tecnicamente um confia muito no outro, então foi um caso super, super difícil e que tá aí, né, ele foi de alta aí pra continuar vivendo os desafios dele, né. É, isso é é. Mas assim, estava pensando assim, quando você opera uma pessoa muito pública, né, e eu falo, estar na condição de operar uma pessoa todos os olhos, né, acompanhando, você vê que existe uma atualização de boletim cirúrgico a cada hora, né. E, ou seja, é você estar naquela condição, né, tá participando do seu primeiro auxiliar e tudo mais, óbvio,
Você não chegou lá de paraquedas, né, existiu uma aula e uma formação por lá. E quando você foi chamado para entrar em campo, já estava com a chuteira amarrada, isso assim, né, É. estava pronto, né. E a gente nunca sabe quando a gente vai ser chamado para entrar em campo, a gente não sabe, mas essa cirurgia é de urgência, uma cirurgia de urgência, então o quão nós estamos nos preparando para quando nós somos chamados. Então eu acho que a gente está observando tecnicamente, né, ninguém sabe, a vida do cirurgião é uma vida muito incerta, que cada situação, apesar de ser parecida, ela é diferente, né. Pessoas diferentes, corpos diferentes, alterações diferentes, e eu fico feliz quando eu vi tua foto lá. "Pô, conheço esse cara, o cara tá no legal", né, assim, a gente fica orgulhoso porque veio do FG, né, eu sou do FG. A gente vê, pô, um cara legal aqui em contato, né, sabe da formação, então e todo mundo que com certeza viu você na foto, todos os colegas, né, e eu vi que na época várias pessoas postaram, te marcaram e tudo mais, era assim, pô, eh, ninguém falou assim: que o Cássio tá fazendo lá?", né. Ninguém que pensou nisso, falou assim: "Pô, ele mesmo que tinha que estar lá", né, então, ou seja, Eh, todo você foi construindo a tua história, você foi construindo, né, a percepção do que de como as pessoas enxergam você como Dr. Cássio, você foi construindo isso, e estar lá na foto foi simplesmente uma consequência. Eu acho que esse é o ideal de uma boa formação, como pessoa e como médico, ou seja, você nunca quis estar naquela posição. Poderia querer estar, mas você não trabalhou para estar naquela posição. Você trabalhou para ser um bom médico, para ser uma boa pessoa. E estar lá foi uma percepção foi bem bacana lá da tua foto. Ah, obrigado. Tive realmente muitas pessoas que entraram em contato à época aí. Eh, a gente aqui nessa posição aqui de cirurgião, referência, nesse local em Brasília, a gente acaba operando muitas pessoas com exposição pública, né. Já operei, sei lá, não sei quantos senadores, deputados, ministros, né, mas de fato, assim, aquele que mais causou comoção, né, o impacto aí eu penso do quão ele é amado e odiado também, né, mas o impacto foi predominantemente positivo, né, as pessoas, não teve hater. Todo mundo, que entrou em contato comigo e que falou no meu Instagram, foram de modo muito positivo, né, foram muitas energias muito positivas, eu entendo assim. E é isso que eu acredito, quando você tá falando aí que tá com a chuteira amarrada. Eu entendo que eu preciso estar com a chuteira amarrada todo dia, porque, eh, entre entre o caso e o mundo, caso Bolsonaro e a exposição do mundo, tem muitas interações. Mas entre médico e paciente, não existe uma proeminência, é o mesmo tipo de relação. Todos os meus pacientes têm de mim a mesma relação. Seja onde eu estiver, cuidando ou operando o caso, eles vão ter de mim a mesma dedicação, o mesmo cuidado, o mesmo contato, né. Aí se vai ter boletim para a imprensa ou não é outro assunto. Tá. Cara, vou te falar, semana passada eu operei minha esposa, Eu vi, operou a magrela. operei a magrela. E aí, Nota a família. aí a G, né, trabalha comigo, tá sempre lá avisando os pacientes, a gente avisa cada hora: "Olha, começou agora, olha, tá tudo bem, olha", a gente vai mandando um boletim, a família a gente faz, né, por áudio, com mensagem, a G que faz isso, acho que é importante, né, você saber, ter alguém lá explicando, acho que isso é fundamental, um dia eu tive uma situação, eh, a gente teve a maior dor da nossa vida, que foi um aborto, da Lara, primeiro filho. E aí, ela teve que fazer aquele procedimento de extração, nem lembro o A nome. mil. A mil, isso mesmo. Aí, cara, foi uma dor muito grande e assim, hein, co ela internou pra fazer, e eu fiquei do lado de fora, e aí ela entrou, fez, e eu querendo informação. E aí, tipo assim, não sabia, pô, a médica foi embora. Cara, aí eu fiquei: "Pô, Nem falou guarda com você no final? tipo, não falou, foi embora". Te Cara, eu me senti tão aflito, assim, eu sempre fiz isso para minhas pacientes, sabe, eu sempre avisei isso.
E eu já era cirurgião plástico na época e tal, eu falei: "Caramba, olha que chato", sabe, assim, eh, sabe, do outro lado tem alguém que ama esperando, sabe, e Tem. pensa mil coisas. Quando a gente tá lá, cara, pra gente é normal, né, barulhinho ali normal, entrar, deixar aquela roupa, aquele frio, tudo é normal. E do lado de fora é diferente, então, senti uma, falei: "Caramba, vai ser poupança". E aí, voltando a esse assunto, porque eu não fui avisado, então, cara, ter mais valor nisso ainda, sabe, tem que avisar a família, cara, é um meio que tá do outro lado, que, poxa, acha que aquilo ali é um monstro, sabe, que é e só que lá é um ambiente totalmente controlado, né, é um ambiente controlado. Óbvio que existem coisas que você não consegue controlar, mas, assim, 98% das coisas você consegue controlar. Aí, veio o cara pra Lara: "E aí, quer avisar pra quem?", né. Aí a Lara: "Uai, pra ninguém, velho, meu marido tá operando". Avisa para o meu marido. É, não, ele tá lá. Cara, e eu fiquei pensando, será que eu ligo pra minha sogra pra avisar? Minha mãe fica perguntando se tá bem e tal, tipo assim, falar: "Ah, quer saber, eu tô aqui", e ela desconfiou em mim, então, no final avisei. Mas, voltou ao assunto, você falou: "Eu trato meus pacientes da mesma forma", né, a diferença, alguns vão precisar de boletim ou de médico ou não, É. da imprensa. E eu fiz questão de fazer isso com a minha esposa. Eu não tratei ela como, assim, óbvio que era especial, óbvio que tinha uma parte emotiva envolvida, só que eu quis tirar tudo, entendeu? Eu não levei ela para o hospital, mandei motorista leva, motorista sempre leva. Por quê? Porque eu não vou chegar uma hora mais cedo, cansar uma hora, entendeu? E não ter o meu ritual em casa, que é tomar um banho, tomar um café tranquilo, meditar sobre a cirurgia, passar os passos. Porque se eu viro não tem como ser o acompanhante e cirurgião, entendeu? Então eu falei: "Olha, a Lara Magrela é uma pessoa, gente, normal aqui". E na cirurgia eu fiz tudo o que eu faço normal, eu não fiquei fazendo porque era minha esposa. Óbvio que emocionalmente é diferente operar, claro que é diferente operar. Não falar que é não, não é a mesma coisa, mas é importante entender que não é a mesma coisa e tomar uma série de cuidados, sabe. Então eu tratei ela com muita seriedade, entendeu, porque ela tinha que ser uma paciente normal. Porque quando eu falo pra ela: "Tá tudo certo, por que que eu vou mudar? Só porque Claro. é a minha esposa". E isso é muito importante. Tem até desculpa, É. eu vou te mandar. Ah, Tem um dermatologista que virou meu amigo, ele não faz botox nem cuida de estética, é o Joaquim. E aí a gente acaba tendo vários pacientes em comum, né. E ele, num desses pacientes proeminentes aí que eu operei, ele me mandou um artigo muito interessante, que fala exatamente sobre isso, assim, a VIP Síndrome, que várias coisas que normalmente são tomadas de mecanismos de segurança, podem ser abandonados, porque o paciente é A ou B, né. E isso aumenta a chance de coisas indesejáveis acontecer. Então, sem dúvida, melhor não tratar todo mundo muito bem, igualmente bem. e tem, assim, só que a Lara é assim, né, vai me ver ela é minha paciente, mas depois de operada, ela é mais minha mulher do que minha paciente, né. Porque ela pergunta: "E aí?". Ela faz uma pergunta, eu respondo, ela fala: "Você é grosso assim com os pacientes?". Eu falei: "Não, ué, você tá explicando direito". Eu falei: "Não". Ou seja, ela não deixa de ser minha esposa, né, eu sou muito bruto e tudo mais. Eu falei: "Poxa lá". E eu aprendi, sabe com quem, cara? Eu aprendi isso escutando um relato de uma pessoa famosa, eu não vou falar, né, porque é o que eu escutei, então não sei o que que é verdade. Uma pessoa que teve ela tinha um sangramento anal, a história é essa, a pessoa tinha um sangramento anal, famosa. E aí, isso é importante para tudo na vida, a gente entender que existem processos que não devem ser desrespeitados. Eu conheço essa história, vai, continua. Não vou falar quem. Tinha um sangramento anal, e aí beleza, aí falou: "Ah, pessoa famosa e tal, veio, vamos fazer uma colono". Aí o professor aí fez a colono: "Ah, não achou nada, isso não é nada". Sangramento. No final, o que que acontece? Que evitou-se de fazer um toque O exame proctológico. proctológico. Mas essa história é pública, você pode falar quem É, é. mas eu não sei se é É pública? é, né. É. Mas assim, aí só sei que o toque retal, que é uma coisa óbvio que faz parte do exame proctológico ali e tudo mais, teria identificado a lesão. Só que ela demorou ser diagnosticada por conta de faltar um processo que é básico. Quando você vai no proctologista, a primeira coisa que ele faz é botar um negócio lá e Perfeito. meter o dedo lá, É. pra dizer assim. E aí o que acontece? Eh, foi
não foi feito, foi direto pra colônia para evitar o constrangimento. Exato. E aí foi E essa pessoa tinha, se não me falha a memória, 3 colonoscopias normais e nenhum exame proctológico, porque ela era quem ela é. porque ela era quem ela é. Ela foi no cara mais normal do mundo, o cara vai: "Vem cá, ué, Não, não foi no cara normal não, não, foi num cara. é Aí o cara perguntou: normal que pode". "Alguém te examinou?" É, Ela: "Não". Aí falou: "Então vem aqui que eu vou te examinar". Aí examinou e ela tinha um carcinoma espinocelular de canal anal. é. Que é só porque o negócio é pequenininho, né. É Exato. É eu tem não, pai, canal não é fácil de expor. É. eu falo assim, você o aparelho passa e já e ele não vê, né. Não vê. Então teria que ser uma coisa do exame físico, uma coisa mais então pra perceber, assim, que a gente óbvio que a gente da área da saúde, a gente tem que tratar com muito cuidado todo mundo, né. E quando eu acho que o segredo também é você entender que não é uma pessoa normal. O problema é você fingir que é normal. Então se eu tratei minha esposa sabendo que ela não é uma pessoa normal, porque eu tenho um laço afetivo com ela, e por isso me redobrar os cuidados, talvez você já tenha acesso a algumas coisas, rever mais vezes os processos, é o que deixou tudo certo, deu tudo bem. Boa. E Cassi, me fala um detalhe aqui agora, essa questão da parede abdominal, que você é especialista assim, você tem estudado muito sobre diástase, não é isso? Ah, esse é um tema legal. E diástase, pra você, que é diástase? Olha, para o cirurgião plástico é a coisa mais normal do mundo, né, diástase é do dia a dia do cirurgião plástico, né. Eh, tem um autor brasileiro que é muito proeminente, né, no tema, o Dr. Narras, Fábio Narras, Ele é que candidato à presidência da sociedade de cirurgia, acho que agora, daqui a eleição. é super referência, cara, capítulos e artigos, meu, fenomenais. Mas o hype atual é porque passou a ser uma área de atuação do cirurgião de barriga, do cirurgião geral, do aparelho digestivo, eh, que viu nisso uma oportunidade de atuar em um nicho diferente do que ele está habituado, né. E isso tem dado, bons resultados em alguns casos e muitos problemas em outros casos, porque muita gente que não está preparada para lidar com isso, acaba lidando e os resultados, acabam sendo, temerários às vezes, né. Então é mais uma vez aquela parte lá da capacitação, né, É. que não dá para aprender no cursinho de final de semana, né. Vai. E às vezes não dá sozinho, tem coisa que não dá sozinho, né. Acho que Exatamente. o paciente espera o melhor de nós, ele confia na gente, certo. E às vezes o melhor de nós é ter a humildade de falar: "Olha, eu preciso de ajuda nesse caso". Sem dúvida. E é isso que é necessário, né, às vezes. É. E aí o que para mim, tem sido diferente em relação ao tratamento de diástase é que, frequentemente, o cirurgião de barriga, ele via anteriormente a diástase como não sendo um problema, né. Chega paciente com diástase no consultório, isso não é uma hérnia, até mais, né. E a gente acaba tendo uma população predominantemente de mulheres que ela tinha dificuldade de ser tratada no que diz respeito à diástase, tanto pelo cirurgião plástico quanto pelos demais cirurgiões que não tinham essa capacitação, né. Que é aquele perfil da mulher que não tem excesso de pele, que é magra, que não vai se submeter a uma abdominoplastia, não vai retirar nada de pele, né. Essa paciente, eu entendo que o cirurgião plástico não via um motivo pelo qual nenhuma via de acesso para chegar até o afastamento dos músculos retos, né. Só para todo mundo ler na mesma página, a diástase é um afastamento dos músculos retos do abdômen, né, que pode ou não estar associado a alguma hérnia dessa região. Então esse perfil de mulher ficava sem mãe, né, sem pai, sem mãe. Quem é que vai cuidar de algo que tá, mudando a minha percepção corporal, às vezes tá sobrecarregando minha lombar, isso foi visto depois, ainda tem correlação fraca, mas é algo que tem chamado a atenção. Também relação com incontinência urinária, né, distúrbios urinários. Então quem é que vai me tratar se o cirurgião plástico, não tem uma via de acesso, ele não vai ter que tirar a pele, e não tem um outro cirurgião que esteja capacitado. Então, nesse vácuo de poder, digamos, né, eh, vários cirurgiões se dedicaram a pesquisar
e nessa direção de solucionar esse problema que ainda não estava solucionado, né. E essa aplicabilidade da técnica, dessas técnicas descritas, se você quiser a gente pode entrar nos detalhes, mas ela é feita através de cirurgia minimamente invasiva, que pode ser robótica ou pode ser, vídeo endoscópica tradicional. E aí, isso é uma área que quem opera abdômen, parede abdominal, tem muito mais vivência em olhar uma tela e operar, né, do que propriamente o cirurgião plástico. Então, a gente vê que dentro dos cirurgiões capacitados para fazer isso, é uma população bem menor de cirurgião plástico que vai se candidatar e vai ter proficiência em fazer isso, mas nós temos muitos cirurgiões, de abdômen que têm se dedicado em conjunto com os cirurgiões plásticos a tratar esse perfil de paciente. É isso, a diástase, né, então, o meu dia a dia é muito diástase, né, eu vejo os pacientes e e existe uma questão, é que você pensa, toda diástase ela precisa ser tratada? Bom, você faz ultrassom, aí tem lá 2 centímetros, 2,5, precisa tratar essa diástase? E aí? Tô te fazendo uma pergunta. Ah, legal. Bom, então, esse afastamento dos músculos retos do abdômen, ele se dá, predominantemente depois de uma gestação, depois de um aumento de volume abdominal, né. Às vezes tem homem que me procura, no consultório, ontem mesmo teve 2: "Doutor, tem uma diástase de 4 centímetros", mas é aquele paciente que tem gordura visceral, né, é barrigudo, ele continua tendo vigente a causa que deu origem à diástase dele, né. Então, por que que eu vou tratar essa diástase dele? Não tem motivo de ser, né. Tratar a causa, né. Tem que tratar primeiro a causa. E a mulher sempre trata a causa, que é a gestação, né. Então, mais ou menos um terço das mulheres que gestam vão ter diástase. E se essa diástase é um incômodo para a mulher, se esse afastamento dos músculos retos é superior a 2,5 centímetro e é um problema para ela, eu penso que sim, que deve ser tratado. Tem mulher que não é um problema e é um achado, né. Esse não, eu penso que não. Mas é muito da a indicação técnica de realizar, parte de algo que muitas vezes cirurgiões que tratam só doenças graves, oncológicas, desprezam, que é qualidade de vida. A gente opera não é para cuidar, tratar de uma hérnia, é para a pessoa deixar de ter dor, dela deixar de ter desconforto, dela deixar de ter medo de encarcerar. A gente trata para ela ter qualidade de vida. E se uma mulher enxerga que o corpo dela não é o mesmo por uma diástase que seja de 2,5, de 3 centímetros, nós temos condições técnicas seguras de melhorar a qualidade de vida dela através de uma cirurgia, né, por que não? Isso a gente como cirurgião, estava conversando hoje, né, falei que encontrei o Fernando lá no hospital, que é um cirurgião, e aí também lá da faculdade, e aí a gente falou: "Cara, a gente tem que a cirurgia não é pra mim, a cirurgia é do paciente". Então se aquilo é um incômodo que é significativo pra ele, a régua não tem que ser minha, a régua é dele, qualidade de vida dele. Então, a cirurgia é pra ele, não é pra mim, então eu tenho que ter essa perce e eu mudei muito essa questão, porque quando a gente estuda e é formado num local, né, que é muito pragmático, como se fosse ali, você começa a ver casos muito exagerados, e aí quando você olha uma paciente com hérnia de 5 centímetros, aquele abdômen avental e tudo mais, aí você fala: "Pô, realmente tem que fazer uma abdominoplastia, tem que fazer uma coisa de diástase". Daí chega uma paciente aqui, magra, 2 filhos, e tem um esteno na barriga, bonita, pô, bonita, e o abdômen levemente abalado. E aí? Eu vou operar essa mulher, o corpo dela tá bonito. Quantas mulheres querem ter o corpo dessa mulher? Quantos corpos não quer quantas pessoas não querem ter o corpo dela? N pessoas. Uhum. E aí? Se eu pensar dessa forma, eu vou falar: "Minha filha, vai embora, escapa de xixi aí, sei lá, faz fisioterapia, tel". Uhum. É. Só que aí eu tô olhando sobre o meu olhar, não tô olhando sobre o olhar dela. Então hoje, a diástase, ela tem uma significância importante, grande, certo? De qualidade de vida, você citou, né. Você falou que não é muito comentar essa questão da dor lombar, né. Eu percebo que a queixa da paciente, ela resolve muito, alivia bastante esse reequilíbrio, né. Só para vocês terem noção, assim, como é que funciona. Vamos pensar que o nosso abdômen é uma caixa, certo? Ela precisa ter equilíbrio.
tanto a parte de cima, que é o diafragma, embaixo, que é a região pélvica, né, e o core, que a gente chama ali, né, isso faz parte do fora ali. Musculatura lombar e os músculos do abdômen. O músculo do abdômen, principalmente, é o músculo do gominho, que é o reto abdominal, e os músculos oblíquos ali, vamos dizer assim, transverso e tudo mais. Quando existe algum desequilíbrio por parte desses músculos, vai dar errado, que seja uma alteração do assoalho pélvico, né, ou que seja uma questão respiratória. E a diástase é um músculo que é comum, né, porque ele é fisiológico na gestação. Então, quando ele abala, quando esse músculo perde a sua capacidade de manter a sua tensão, a sua posição, ele vai influenciar tanto no quadro de dor, no escape do xixi. E eu percebo que de fato isso melhora pra caramba a fossa queixo. É, esse relato é um relato importante. O que eu, falava de correlação fraca é porque a gente ainda não tem, né, ensaio clínico randomizado avaliando, queixas urinárias e de dor lombar, né, que aí sim a gente vai poder estabelecer, uma causa e um benefício claro, né, estatisticamente comprovado. Eu operei uma paciente, 2 pacientes recentemente, são meninas jovens, muito bonitas, com o abdômen com a diástase enorme, né. Quadril curto, ou seja, o útero durante a gestação não tem como ir para baixo, porque o osso não deixa, então a bola para frente. Imagina uma menina de 29 anos, espirra, xixi sai, né, Difícil. a vergonha. E ela nem sabe que isso é por conta da diástase, ela não sabe que é, que ela tem vergonha de falar para as pessoas. Então, para você perceber o quão que tem sintomas que as pessoas nem sabem correlacionar com a operação dela. Não é ela especificamente, uma paciente eu fiz abdominoplastia, outra a gente fez uma mila, que é aquela cirurgia em que o doutor Cássio foi, corrigiu, no doutor Heron a diástase, e eu fiz um lipo para tirar excesso de gordura e usei uma tecnologia para essa pele encolher. Então, hoje é uma técnica muito interessante que hoje dá uma opção para aquela paciente, falava: "Olha", aquela paciente sem dono, né. Sem dono, sem pai, sem mãe, abandonado. Muitas vezes ela fazia só a lipo, né. É. Só que, ela falava: "Ai, mas o meu abdômen tá abaulado", porque só a lipo não vai corrigir o sintoma de incômodo das costas nem o escape do xixi. E Mas nem o abalamento. então, a correção de ácido de forma minimamente invasiva, né, que hoje existe a opção do robô ou do vídeo, é interessante. Imagina você sendo operado por robô. Então quando é que eu vou usar o robô? É, interessante. Quando é que a gente vai usar o robô? Então, das opções a gente tem, falando em nomes, né, que tem certeza que toda mulher que vai pesquisar acaba se deparando com esses nomes, é a Mila, que basicamente é uma lipoaspiração e retração de pele, né, que é feita pela equipe da cirurgia plástica, e a correção da diástase com 3 furinhos, basicamente é isso, um de 1 centímetro e 2 de 5 milímetros lá embaixo na parte mais inferior do abdômen. Essa é a primeira situação daquela mulher que realmente não tem nenhum excesso de pele, às vezes alguma gordurinha localizada que o doutor Silvio vai lá e não deixa nenhum ml dela. Tem que deixar. Então só onde precisa. Bom, um segundo perfil dessas pacientes é aquela paciente que tem algum excesso de pele, mas é pequeno, predominantemente na parte inferior. E aí o Silvio já me relatou que é o mais difícil para poder suturar lá na parte superior do abdômen, porque imagina, vai fazer um cortezinho na parte mais inferior da sua barriga, mas ele vai precisar costurar lá perto das costelas, lá em cima. Isso é muito difícil por via aberta, né. A gente consegue fazer isso com vídeo, com tranquilidade nos passos técnicos, né. E aí devolve para o doutor Silvio só tirar aquele fuso de pele ali, aquele mini abdômen. E fazer retração de pele. E eu não sei por que que botaram o nome de mini, É, porque de mini não tem nada, que é uma cirurgia, assim, tecnicamente muito mais trabalhosa até que uma abdominoplastia. é. Tira menos pele, mas requer mais Ele refinamento, né. o acesso, ele é mais difícil, né, o É. acesso ele é E aí a gente tá aqui também pra cuidar da coluna do doutor Silvio, pra ele não precisar ficar suturando lá em cima com dificuldade, né. com vídeo, né, videogame. É. E o robô, eh, quando o robô é utilizado pra fazer esses 2 procedimentos, na minha visão, e eu não tenho nenhum conflito de interesse em falar isso, na minha visão, eu eu entendo que o robô é
é desnecessário. Eu vou agregar custo sem nenhuma vantagem técnica, né. Eu domino, eu tenho proficiência em robótica, com certeza, mas eu reservo essa ferramenta para pacientes que têm grandes diástases ou grandes hérnias, que aí a gente vai fazer algo que é diferente disso tudo que a gente está falando. Não é esse mesmo perfil de paciente, né. Outro dia eu operei, por exemplo, chegou um paciente no meu consultório de 1,5 m, com uma diástase de 8 centímetros por 21, uma diástase que pegava o abdômen inteiro dela. Completamente, a linha média era totalmente frágil, você conseguia ver a olho nu o movimento intestinal dela. Então esse caso não é um caso de uma cirurgia, estética. Se a gente só der pontos ali para fechar essa diástase, não vai ser suficiente para conter, né, as vísceras dela, a pressão abdominal vai ser maior. O que essa paciente precisava era de uma reconstrução abdominal, e aí a gente, quando existe essa situação específica, a gente faz essa reconstrução pela face interna do abdômen, por trás dos músculos retos do abdômen. Por baixo, onde a gente vai colocar uma tela, uma prótese de polipropileno, e essa tela, ela vai ser o reforço abdominal para evitar que ela volte a ter esse mesmo problema no mesmo local. E aí o tratamento de algum excesso de pele que possa existir, né, ele fica reservado para um segundo plano, para um segundo momento, né. E aí é outro perfil de paciente, não é sobre isso que a gente está falando especificamente. Então a cirurgia robótica é ótima para reconstruir abdômen, né. Certo. E Cássio, e só pra ficar bem claro, você tem essa diástase de 8 centímetros, aí você entrou por baixo que o robô Exato. descolou o plano abaixo do músculo ali Perfeito. e colocou uma tela, certo? E sutura, né, a gente sutura e coloca uma tela. Corrige a diástase, né. Essa paciente, por exemplo, a linha média dela era tão frágil que ela tinha associado mais 2 hérnias, né, uma hérnia umbilical, que essa é a mais comum, pós-gestacional com diástase, e uma hérnia epigástrica, que fica acima do umbigo. E aí, para solucionar tudo isso, a gente sutura unindo os músculos, e aí uma tela, uma prótese de polipropileno, um material sintético. A gente coloca ele em contato com a musculatura, para que a presença desse material, além de ter resistência mesmo, ele gera uma cicatrização junto ao músculo reto do abdômen, que é uma cicatrização forte, né, que garante, aí com uma taxa muito pequena de recidiva, garante que não tenha outros problemas nessa mesma região, né. Certo. E no caso, especificamente dessa paciente aí, quando você fez esse procedimento, no segundo momento essa flacidez ela é tratada através de uma lipo, uma retirada. O interessante é que quando a gente faz exatamente esse procedimento que eu estou descrevendo para vocês, né, que é uma abordagem totalmente extraperitoneal, né, chama-se ETEP. Quando a gente faz esse procedimento, o plano da pele e do subcutâneo, da gordura, ele está totalmente preservado, né. Eu não mexi nele, eu não mexi na vascularização, nada aconteceu nesse plano, né. A correção, dessa grande diástase que se comportava como uma hérnia, ela foi feita em um plano profundo, então depois o cirurgião plástico Mas que diferença? vai poder atuar normalmente, né, eh, removendo excesso de pele, indicando alguma tecnologia retratora de pele, sem nenhum prejuízo a essa atividade, né. É. É, sim, só para vocês entenderem então, ó, tem a gordura, o músculo, certo? Aí abaixo do músculo, o Dr. Cássio botou a tela, mas abaixo ainda, vou explicar de novo, a gordura, o músculo, ó, fala pra mais perto, então tem a gordura, tem o músculo, abaixo do músculo tem uma lâmina de um tecido se você invadir essa lâmina, você vai entrar dentro da barriga. Onde tem as vísceras. Das vezes do então o que que o doutor Cássio faz? Eles essa lâmina, né, profunda, que chama de peritônio, né, Uhum. Peritônio. não é por superfícies, né, como cirurgião jamais. Então ele vai abaixar esse peritônio, então entre o peritônio e o músculo, ele vai fazer essa cirurgia e colocar a tela, pra Exato. você ver. Isso e por que que isso é importante? Porque isso é um força operatório melhor, né, Com certeza. cirurgia minimamente invasiva, a gente tá falando é disso. E o robô ele trouxe, essas alternativas que até pouco tempo não tinha. Na verdade é algo que existe há muito tempo, mas assim, nem todo mundo tinha acesso a isso, hoje todo mundo tem acesso, todos os hospitais em Brasília têm um robô praticamente, podem ser É, cuidar. todos os hospitais de referência aqui em Brasília, a gente tem, de fato, robô, né, tá muito disseminada a técnica. Quando eu
eu comecei a ter contato com essa tecnologia robótica, era algo que era muito restrito, né. Com o passar dos anos isso tá bem acessível mesmo, né. E quando nós precisamos usar essa tecnologia, ela faz toda a diferença na cirurgia, né, nesses casos mais complexos e que necessitam de reconstrução, né, onde dá os pontos simplesmente para fechar a diástase não vai ser suficiente, né. Isso. E você falou, Cássio, que é comum a hérnia umbilical, né, que seja mais comum. É comum ter uma hérnia umbilical junto com a diástase. Acho que ela é grande, mas junto com explica por que que é comum? Eu tenho certeza que metade dessas mulheres que estão escutando aqui essa nossa conversa, elas vão ter uma hérnia umbilical ou pelo menos vão pra frente do espelho pra fazer um teste pra saber se tem, né. É. Pra você ter uma noção, então, mais ou menos, entre 20 e 25% da população tem hérnia. É um número impressionante, né. Eh, Vários desses pacientes têm quase nada de sintoma ou nenhum sintoma, né. Então a hérnia umbilical é uma das mais frequentes, junto com a hérnia da virilha, a hérnia inguinal, né. Essa hérnia acontece nesse local, ali no umbigo, porque o umbigo é uma cicatriz. Então, aí na vida intrauterina existe a passagem nesse local, ali no meio da musculatura, de vasos sanguíneos do bebê. E aí é uma área que ela já é frágil. Então muitas crianças têm hérnia umbilical. A hérnia umbilical a gente não opera antes dos 5 anos. Na sua casa tem alguém que tem hérnia umbilical? O filho tem um umbiguinho lá, É o Silvio. esse Silvio Neto. Silvio Neto tem lá. É, esse aí tem que esperar até 5 Eu anos. cuidei mal, que a mãe arrumou a magrela cuidou mal do umbigo dele? Não. Não é possível, não Não, acredito. é por conta disso, não? Não, normalmente não. Que parece que se não curar bem o umbigo vai ficar Hoje em dia isso aí tá bem documentado, né, faz a profilaxia com álcool lá não, 70 e tal, era bonitinho. Mas mas ele tem lá um tem a hérnia umbilical, é, a maioria fecha até os 5 anos, né, de hérnia umbilical. Inguinal não, se alguém tem um filho aí com hérnia inguinal, leva pra operar, que tem que operar logo. Mas a hérnia umbilical a maioria fecha até os 5 anos, mas não deixa de ser uma área frágil. Então ao longo da vida, mesmo quem não tem hérnia umbilical, não sente isso, com alguma situação que vai ser o fator desencadeante do problema, vai acabar manifestando nessa região frágil um buraco na musculatura, né. Então homens, por exemplo, com envelhecimento, com o surgimento de alguma obstrução urinária, a próstata cresce, aí começa a urinar com mais força, acaba aparecendo uma hérnia umbilical. E na mulher, claro, o principal evento na vida feminina que leva a um aumento da pressão intraabdominal é a gestação. E aí na gestação essa área tem uma fragilidade e frequentemente vai surgir ali um hérnia umbilical. Lá em casa mesmo tem, né, tem. em todas as filhas e agora a esposa depois da gestação. Então é muito frequente e é possível tratar tudo no mesmo momento, né. Isso, isso. Hoje eu operei uma paciente e ela tinha uma hérnia umbilical. Ontem eu operei uma paciente e ela tinha uma hérnia, eu acredito que era umbilical, mas eu acho que é mais posicionado um trocánter, né. Incisional também. É, quase que incisional ali e no ultrassom, tava bem pequeno. O É, achado do ultrassom foi diferente do achado cirúrgico. entendi. Mas assim, é algo frequente e que é passível de correção. Acho que em mulheres é menos comum ter o tipo de enfaixamento. Carceramento, porque qual que é o medo da hérnia? A hérnia, uma alça ir através da hérnia e aquilo obstruir a tua alça. É, Isso é o medo que a gente tem de qualquer hérnia, né. é isso aí. No estudo, né, Eu acredito importante. mais ou menos 5% anualmente da população que tem hérnia, vai evoluir com algum episódio agudo, que é de encarceramento ou estrangulamento. Vai precisar ir para o pronto-socorro no meio da madrugada e não dá para esperar amanhecer não. Às vezes entra uma alça intestinal ali, fica presa, né, isso pode evoluir com isquemia, falta sangue na alça intestinal, pode perfurar. Então, além de frear a evolução da doença, que é um dos objetivos do tratamento, outra é evitar episódios de agudização, né. A agudização às vezes é terrível, devastador, né. A pessoa tem um pequeno problema que se torna um grande problema, uma infecção intraabdominal, perfuração de alça intestinal, né, a gente tem que buscar prevenir isso, né. E a pergunta é: quem quer no umbilical pode fazer abdominal? Quem tem diástase pode fazer abdominal? É, a fase inicial, inclusive, dessa percepção corporal feminina, né, que todas as mulheres, imediatamente após a gestação, vão ter diástase, ponto. Isso é um mecanismo
funcional, fisiológico do organismo para acomodar o volume intraabdominal. Aí depois da gestação finalizada, é o momento da mulher esperar que os tecidos voltem, né, ao mais próximo da normalidade. E quem teve filho sabe, né, a mulher não vai na academia logo depois do parto, né. Não vai nem comer, nem Exato. Cara, comecei pra academia depois que a Maria tinha 1 ano e meio. É isso. Então a mulher vai passar por uma fase em que ela vai reviver o corpo dela em uma nova situação e que o fortalecimento muscular é importante. É claro, se você tem uma hérnia sintomática, que dói, que às vezes você faz esforço físico, ela aumenta de volume, não é recomendável que você faça atividades físicas que aumentem a pressão intraabdominal. Vamos reservar isso para um outro momento depois do tratamento. Mas no geral, acabou de ter a gestação ali, tem uma diástase, tem uma hérnia que não é sintomática nesse sentido, pode fazer atividade física sim, né. É um momento de fortalecer o abdômen e perceber se aquela nova conformação abdominal incomoda a mulher, se faz parte da percepção corporal dela ou não. Porque tem muitas mulheres também, elas até usam um termo bem parecido, elas chegam pra mim e falam: "Doutor, eu quero uma barriga de mãe, eu só não quero ter essa hérnia". E aí a gente trata também essas pacientes com muito carinho, né. Mas é isso, em níveis normais, não halterofilistas, eu acho que a atividade física, até pra pós-gestação é importante. Eu acho também que é importante, Cássio, porque quando eu vejo várias pacientes que têm diástase, mas o abdômen dela é bem bonito. Aí quem são elas? Pacientes que treinam, que têm um músculo forte. Eu acredito que, o afastamento dos músculos, ele gera abaulamento. Mas se você tem um músculo afastado, mas ele era forte, ele tem tensão, porque o músculo não é o principal responsável por segurar ali, né, são as fáscias. Então assim, uma fáscia firme, ou seja, paciente bem nutrida, eu já operei muito paciente as pacientes que têm diástases grandes, eles têm aponeurose muito firme, que um papel, desnutrida, come mal, desnutrida forçosamente. Tem gente que é obesa e desnutrida. Sim. Então, ou seja, tem estruturas de contenção muito fraca, Sarcopênico, não tem músculo. não tem nada. Então aí, gente, o músculo é fininho, aqui no exame físico, eu tenho ultrassom, né, então eu avalio, vamos ver se é mentirosa ou não, junto com as pacientes. Porque você vê se tá treinando, tá a espessura do teu menos. Aí eu vejo a espessura disso. Eu quero ali acima de 0,9, 11 centímetros. Já dá pra ver teu espessura legal, né. Não tem face que tá bonita, tá brilhando, então lá que mal você consegue ver a face. Então o músculo, vamos pensar que é minha mão, a face é a estrutura que cobre esse músculo, não chama de aponeurose. É o envelope do músculo. É o envelope do músculo, as bainhas ali. Então quando a contenção é maior, então mesmo a mulher com diástase, mas ela tem uma musculatura forte e um músculo grosso, o abdômen dela não abala, 2 filhos, 3 filhos. E essa paciente ela vem pra mim, apesar dela ter diástase, o abdômen dela não é abaulado, que é forte, então o líquido é suficiente, não precisa nem pensar em um procedimento maior de correção de diástase, por exemplo. Por isso que não é apenas a alteração, é a repercussão daquela alteração, que deve ser tratada. Então eu vejo isso, porque a atividade física é importante. Mas diástase pode? Pode, Pode treinar, né. pode treinar DL, com certeza, né. Que aumenta a diástase, isso aí alguns personagens aí estão dando as orientações erradas, que os pacientes chegam com essa informação, sabe. Inclusive, às vezes, a Se tem diástase percepção pode treinar, viu. pode treinar. Pode treinar. Às vezes a percepção da diástase muda depois que a mulher fortalece o abdômen, né. Então, antes era um abdômen fraco, sem contenção, depois os músculos estão fortes, tonificados, a percepção dessa diástase, ela, digamos que ela se dilui no conjunto que é o abdômen, né. Tem um detalhe, você sabe, um treino que melhora a percepção da diástase? Cintura escapular. É. Você olha aquela mulher assim, ó, cansada, deu mamar, né, peito grande, o ombro para frente, cara, aquilo, a postura dela é ruim, é sobrecarga lombar, o abdômen tá pra eu tô assim, meu abdômen já abalou. Quando você melhora a postura, joga o ombro pra trás, questão postural mesmo, mas por que que você consegue fazer isso? Porque você tem musculatura Tem músculo na atrás. força, o ombro na força, então você melhora a postura também, então e aí engraçado que você vai olhar, né, eh, como é que é a modelo, né, curso de etiqueta. A gente pensa que é coisa besta, mas olha, o que que é um curso de etiqueta? Uma senhora com a varinha lá, melhora a postura, né, aquela coisa. Aí você olha, sai que bobagem, isso é um
Mas se você for olhar, o corpo ele fica mais bonito com essa postura. Por quê? Porque a postura, né, o reequilíbrio ali, você reage melhor posiciona a musculatura. Então, malhar ombro, força no ombro, melhora a percepção da aliácias. Legal. Então eu brinco com as pacientes, tá com essa barriga assim, aí eu coloco o jambon, quero que você fique assim agora, olha que o corpo tá mais bonito. Interessante. Então a gente tem que trabalhar isso, tem que ser multi, né, de orientar, né, a gente tem que ser uma multi-orientação, é assim, operei, agora não, você tem que dar um primeiro caminho, sabe. Uhum. Porque óbvio que é o melhor fazer uma cirurgia, ir para personal, fazer uma fisioterapia, mas você precisa de tempo, né. Nem sempre a gente tem tempo para fazer o melhor possível, mas uma orientação que a gente dá ali que é básica, ela consegue levar e consegue executar, e aí a gente vai ter melhores resultados, com boas orientações. É. E a mensagem que fica é: a mulher não vai ficar mais sem dono, É, não vai ficar mais sem assistência, não vai ser mais o pingue-pongue, ninguém trata. isso, hoje, e é importante saber que a alteração ela as pequenas alterações, elas são cabíveis de correção, você pode corrigir pequenas alterações. E o importante é um alinhamento importante com a paciente, sabe. Hoje, apesar hoje a rede social ela mostra alguns resultados, mostra algumas fotos e tudo mais, não resultados cirúrgicos, resultados fotos, né, que são fotos com posturas não anatômicas, vamos dizer assim. E hoje é até interessante, né, para saber que o abdômen ele não é reto naturalmente, ele tem algumas facetas, ele estava o curso de lipo HD esse final de semana, e vou entendendo mais essas questões, né. Abaixo do umbigo é um pouquinho mais abaulado, fisiologicamente falando. E a paciente ela quer: "Olha, aqui ó, esse pequeno abaulamentozinho aqui doutor, eu não quero", mas é fisiológico. Ah, por que que é fisiológico? Porque Deus quis, ele é tão perfeito, né, que abaixo ali do umbigo, a resistência é menor, né, não tem a bainha posterior. Então, para quê? Pra poder crescer. Então a fisiologia, se a gente quer atrair do natural, do atlético ali e tudo mais, a gente tem que entender que a naturalidade do resultado, né, que a gente quer, se quer corrigir e quer que fica bonito, natural, claro. A gente tem que obedecer esses conceitos anatômicos que eles são bem naturais. É isso aí. É. Então olha, finalizando aqui, chegando para o final aqui nossa conversa com o Cássio, valeu a pena, valeu Cássio. O Ô, que você achou? foi decepcionante. É, Aham. então, pensando em diástase, qualquer mulher que tenha diástase, vai existir um tratamento para ela, mesmo que o tratamento seja não operar, mas uma avaliação ele vai ser interessante. Mas pensa que eu classifico o tratamento da diástase e o Cássio a gente conversa muito a respeito disso, assim ó, paciente que tem diástase, tem flacidez, muita dobra de pele, o umbigo é triste ali, vamos dizer assim, uma paciente que é candidata à abdominoplastia. Ela tem diástase, mas ela tem, né, pouca espessura de gordura, ela tem uma flacidez principalmente ali acima da cesárea, uma retirada de pele com a correção de diástase é uma boa opção para ela, que a gente chama de mini abdômen. Como é que é o nome da técnica? É Uma Mami, né, uma técnica que chama Mami, né, ou mini abdômen, né, eu conheci hoje esse nome. Outra técnica é quando você tem a diástase, você tem um pouco de gordura, mas a flacidez é bem pequena e o umbigo nem é triste, a gente pode associar e realizar Mila, que é o quê? Faz uma lipo associada a uma tecnologia de retração de pele para fazer essa pele encolher. E além disso, o Dr. Cássio vai lá e corrige a diástase por vídeo, usando os portais de lipo ali na altura da cesárea, vamos dizer assim. E através desses portais ali que são pequenininhos, em 1 centímetro e meio centímetro, ele consegue corrigir toda essa diástase. Então, as opções terapêuticas, elas vão ser baseadas na avaliação individual, né. E por isso que é importante a gente conversar. E o Cássio, a gente troca muita mensagem: "E aí, que você acha disso e tal?". é, Hoje a gente avalia qual a melhor forma de avaliar, assim, o abdômen? Tomografia? é, Melhor exame? no geral sim, né, que a gente não tem um método que é avaliador dependente, né, a gente consegue olhar as imagens e formar uma opinião. Mas é essa a mensagem mesmo, né, é trabalhar em conjunto, né. Eu, tenho uma formação sólida em parede abdominal. Eu não tô me aventurando, eh, durante esse mês a corrigir diástase, a fazer uma propaganda disso. Isso nem é parte importante das pessoas que me procuram no consultório, né.
Mas tem sido um movimento crescente justamente pela ausência de cuidado desse público que tá cada dia mais procurando esse cuidado, né. E associar cirurgia plástica a cirurgião de parede abdominal, eu acho que faz todo sentido nesse caso, porque só tem estética porque tem função, né. É isso mesmo. Só tem estética porque tem função. Então, a gente consegue devolver ao mesmo tempo função e estética. Eu tenho falado muito um termo que chama saúde através da estética, que às vezes a promoção estética ela carrega junto uma série de coisas positivas, principalmente mudança de hábito. Quando você fala um abdômen retinho, não totalmente reto, mas bonito, ali atlético, atrás disso tem uma contenção tem uma função urinária muito bem feita, melhora da controle do lombar, né. Então, tudo isso ele caminha junto, né, que é a saúde através da estética. E você sabe, Cássio, um dos motivos que fez eu entrar pra rede social, na época ali 2020, 19, eu não sei, foi isso que você comentou agora. Eu não tô começando nessa história agora, falou. Não vim aqui brincar, tipo, eu estudo isso a minha vida, e a formação foi dedicada nisso. Um dos motivos de eu entrar foi justamente pra isso. Teria tanta gente, sem formação alguma, de orelhada, dá uma olhadinha ali e começa a falar sobre algo, isso estava contaminando as pessoas. É aquela história, quem mente primeiro diz a verdade, a música do Engenheiro do Havaí fala que quem mente primeiro diz a verdade. Por quê? Porque aí aquela pessoa que escutou aquela primeira informação e ela tá errada, aquilo é verdade pra ela. Até você desfazer que aquilo é verdade, demora. Então a gente como especialista, nós aqui como especialistas, e virmos aqui falar sobre um tema muito importante, que é capaz de ajudar muita gente, de forma muito correta, eh, que nós estamos protegendo a sociedade de maneira geral de informações ruins, as pessoas sem experiência, que às vezes estão aqui e com motivações bem diferentes que as nossas. Acho que é importante a gente estar aqui falando, sabe, porque muita gente não vai operar com a gente, com certeza não vai. A minoria vai operar. Porém, quando elas decidirem operar, elas vão estar bastante respaldadas ali, bastante municiadas, com bastante informação. Com certeza. Nosso papel também como médico, sabe, orientar bem isso. E não é só para nossa paciente, né, para a sociedade em geral mesmo, né. Eh, Principal, ao meu ver, é identificar, de fato, o profissional que está te atendendo é um aventureiro ou não, né. Tem formação específica, adequada, sabe o que está dizendo, né, ou é só mais uma trend, É, né. isso mesmo, essa questão diferente, é mota, né. E aqui é muito engraçado, porque cirurgia é uma coisa muito séria. Séria porque não tem como, assim, depois que você cortou a pele da paciente, aqueles nunca mais volta. É uma cicatriz. E, ou seja, não tem volta, não tem volta. Por isso que a importância de escolher bem quem vai cuidar de você. Eu acho que essa é uma informação que tem que ficar aí, viu. Informação importante. Instagram, eu trabalho com Instagram, eu faço muito vídeo, acho que é legal, eu gosto, e eu acho que faz muito sentido pra mim, eu conecto com pessoas muito bacanas e tudo mais, né. Mas, poxa, eu tenho uma formação, uma faculdade pública, residência, então isso, e assim, foram processos seletivos longos, né. Não foi simplesmente uma prova de estágio, pois para o processo seletivo, vamos supor, pra gente fazer o que a gente fez, você fez HCUs, pouquíssimas pessoas conseguem instalar. E e a gente juntar essa formação com essa capacidade de fazer essa informação chegar nas pessoas, eu acho que é melhor como a gente contribuir com o médio, sabe, também, também. Isso aí, Fácil. Obrigado, Valeu, cara. Valeu demais. Bom, valeu. já tinha feito podcast antes? Já, Não, ué. já tinha feito. Esse é Eu bacana. acho que é uma via muito legal, né, podcast É, eu acho que é uma conversa muito boa, muito bom. E como é que foi você estar do outro lado da mesa, paciente diabetes ser médico? foi tenso, foi tenso, meu Teu Deus. pai? Lembrei meu pai. Não principalmente, né, nem de paciente a gente fica tão imerso, né, no você teve aí seu problema de tireoide também, né. É é um momento que te leva a refletir sobre vários aspectos da vida, né. Esse final de semana eu tive um AVC da medula, então tive
um acidente vascular medular, e aí fiquei sem andar 20 dias. Fiquei sem trabalhar 2 meses, né. E quando eu tive esse problema, eu não tinha ideia de que eu ia voltar a andar, né. Naquele momento que, de repente, você fica paraplégico, é difícil enxergar, o futuro, meses à frente, né. E aí esse final de semana foi interessante, a gente foi numa loja pra eu comprar um tênis, né. E aí eu saí da loja, assim, com o tênis, minha esposa estava do lado de fora com as minhas 2 filhas, uma de 4 meses, né, então ela estava grávida quando eu tive esse evento. Eh, Aí eu saí, ela estava chorando, né, eu falei: "Nossa, o que que aconteceu?". Aí ela super emocionada falou assim: "Nossa, você tá comprando um tênis pra andar", né. A gente não sabia se isso ia acontecer de novo. Então, eh, por mais que a gente queira, enxergar o paciente de um modo com muita empatia, a gente, depois de passar por uma experiência de ser paciente, né, a gente passa a ter ainda mais empatia, né, com aquela situação que você tá lidando, né. Eh, um percentual muito pequeno dos meus pacientes é assim, é diástase, a maioria é uma cirurgia que não deu certo, uma hérnia grande que ninguém quis operar, uma barriga que foi, sei lá, a semana passada eu bati meu recorde, aí eu operei um paciente que teve uma hérnia recidivada por 12 vezes. Isso é muito sério, né. Impacta diretamente naquilo que a pessoa faz da vida dela. Ela não tá mais conseguindo fazer, porque ela tem um problema que, naquele momento em que ela tá vivendo, é insolúvel. Então oferecer para essas pessoas um modo de passar por aquele momento que é difícil, né, é algo, assim, que para mim não tem preço. Né. Eu até pô, me emocionei aqui com essa história. Eu tive um problema também, mas quando você olha para nossos filhos, né, não existe opção de não dar certo, né. Quando eu olhava para meus filhos, eu: "Cara, vou operar, mas não existe opção de não dar certo". Você olha assim, e é o que você falou, eh, a tua médica, o médico cuidou de você, de teu AVC do coluna, nem ouvi falar disso, né, você nem conhecia isso. Também não conhecia, é muito raro, é coisa de médico só. Então e aí você fala assim, talvez, a tua médica ou o médico, não sei, ele não vai participar desse momento da compra do tênis. E ele nunca vai entender o impacto que é isso, né, porque às vezes para ele é natural fazer isso. E às vezes eles não coisa. Você não tá no dia a dia lá do teu médico, teu paciente que tem uma hérnia institucional, não dá para ele fazer nada na vida dele, que a vida dele é em torno dessa hérnia. E quando você devolve uma qualidade de vida para ele, ou a vida mesmo, né, a vida, eh, a gente não sabe o impacto que é. Por isso que eu acho que a medicina ela é fantástica nisso, quando a gente consegue enxergar além, né, ou seja, é curar uma dor, né, que ela não é simplesmente técnica, né. A gente pensar dessa forma, assim, nós vamos tornar os cada vez melhores médicos. Eu acho que a gente tem que evoluir. Melhores pessoas para tornarmos melhores médicos. Sim, obrigado, Cássio. Ó, Obrigado demais. valeu o convite, né, para você encaminhar esse podcast aqui, essa nossa conversa, para uma pessoa que queira se inspirar e acha que é importante a história que o doutor Cássio. Você vê, né, tecnicamente, ele é um ótimo cirurgião, mas como pessoa, ele é uma pessoa melhor ainda, né. Então, fiquei muito feliz de recebê-lo aqui hoje. E começou mais essa temporada de conversar com médicos, histórias de médicos, né. Às vezes a gente, né, você que tá tendo teu médico, você não sabe o que que tá por trás dele. Ele também sente dor, né, ele também tem teus problemas de saúde também. E a gente, né, nós como médicos nos colocarmos, né, como um paciente não é fácil, não é fácil. Né. A gente tem que pegar nós todo o conhecimento, fingir que não sabe, até para não atrapalhar a conduta do outro colega. Então, é ter humildade, eh ter respeito aos outros colegas. Então, compartilha essa história que é fantástica, né. E para você também, né, que gosta de diástase e tem uma amiga aí que quer saber sobre diástase, tá, eu converso para você entender mais sobre esse assunto e fazer boas escolhas. Então até mais, valeu, obrigado Cássio. Valeu. Até logo, pessoal. Valeu. Obrigado aí, tchau. Pô Cássio, obrigado cara, foi top, né. Foi legal. Foi, né, sabe que é só técnica fica chato com isso como eu falei.
É isso, eu começo por ano, que é a segunda temporada. Vamos lá.